cada manhã as misericórdias se renovam. Vivemos na dependência de Deus e recebemos todos os dias presente para nossas vidas. Bens materiais, filhos, saúde, isso são bênçãos. Filhos é a fonte de toda a bênção. Família é um projeto de Deus. A família unida é uma base sólida para a sociedade. A família só pode ser unida com Deus inserido em suas vidas. Agora é a sua vez de abençoar. Famílias abençoadas para abençoar. Maio de 2024 é o mês que devemos dedicar à nossa família. Amém? Glória a Deus. Você possa estar com o coração aberto para aquilo que Deus tem para falar a nós nesta noite, né? Estamos aqui no mês de maio falando sobre família. Famílias abençoadas para abençoar. Quantos têm sido abençoados neste mês? Amém? Glória a Deus por isso, né? Deus é bom o tempo todo. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, a partir do verso 13. A palavra de Deus diz assim: Vós sois o sal da terra, mas se o sal perder seu sabor, como que se há de salgar? Para nada mais é bom, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade estabelecida sobre o monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas sobre um castiçal, e dá luz a todos que estão na casa. Deixai a vossa luz brilhar diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Amém? Você que pode, feche os seus olhos. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos e te louvamos pela oportunidade que o Senhor nos dá de ler a tua palavra. Que privilégio nós temos de a cada dia, a cada momento, a cada instante que ler a tua palavra, receber algo do Senhor. Ver que o Senhor tem palavras de vida eterna, palavras que nos traz cura, que nos traz transformação, que faz mudar os nossos pensamentos e ainda mais, vai além a mudança do nosso caráter, do nosso dia a dia, transforma a nossa vida. Nós somos gratos porque a tua palavra tem poder para transformar, a tua palavra tem poder para renovar. Louvado seja o teu nome, engrandecido seja o Senhor pela oportunidade que nos dá e o privilégio de estarmos em tua casa nesta noite, Pai. Que o nosso coração, que a nossa vida esteja totalmente aberta para aquilo que vem do alto, para aquilo que vem do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, nós não esperamos nada de homens, nós não esperamos nada do que as pessoas podem oferecer, o que nós esperamos vem de Ti, a nossa esperança está em Ti, os nossos olhos estão postos em Ti, porque é de Ti que vem o nosso socorro,
é de Ti que vem o nosso sustento, é do Senhor que nós precisamos, e nada neste mundo nos satisfaz, se não for a Tua presença. Então eu te peço nesta noite, fala aos nossos corações em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém? Bom, hoje nós vamos entrar num tema: como uma família pode ser bênção para o mundo. Nós percorremos este mês falando de diversos temas, podemos ter diversos aprendizados, as bênçãos que através da palavra de Deus nós podemos transmitir aos nossos filhos, à nossa casa, à nossa família, e o quanto isso é importante para o nosso entendimento, de ver como hoje de repente as crianças cantando aqui, mas entender que não só é aqui, isso pode ser na nossa casa. A gente pode sentar com os nossos filhos e compartilhar a palavra, a gente pode orar com eles, a gente pode orar com a nossa esposa, com o nosso esposo, com os nossos pais, e perceber e viver aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Uma família abençoada para abençoar a nossa vizinhança, as pessoas que estão conosco, o nosso dia a dia, o nosso cotidiano. Então a gente foi recebendo durante esse mês diversos ensinamentos, diversas palavras que estão nos norteando, nos dando uma direção. Talvez você não entendia algumas coisas e passou a entender e começou a praticar isso. Quantos começaram a orar com suas famílias em casas? Quantos pegaram seus filhos e falaram: vamos reservar um tempo aqui, vamos orar? Ou deixa eu orar por você antes de você sair da sua casa, deixa eu abençoar a sua vida. Vem aqui esposo, vem aqui esposa, deixa eu trazer uma palavra de bênção sobre você. Eu quero acreditar que você está fazendo isso. Eu quero ter a convicção de que você está reservando um tempo da sua semana para orar com sua família, para jejuar pela sua casa, para abençoar aqueles que são seus. Não é só aqui no domingo, não é só aqui nessas quatro paredes, mas o que a gente está transmitindo, o que a gente tem falado esses dias é que vocês, todos nós na verdade, eu me incluo nisso, é que nós precisamos agir dessa porta para fora. Que as pessoas precisam enxergar Cristo na vida do Juliano, no cotidiano nele. Aqui dentro é fácil, aqui dentro é tranquilo, mas e lá fora? Então esse mês nos trouxe essa revelação, esse direcionamento que nós fomos chamados para abençoar. E como? Como nós podemos abençoar? Nós nascemos para abençoar o mundo. Se não formos bênção para este mundo, não estaremos cumprindo o propósito para o qual Deus nos criou. Deus criou a família com o propósito de abençoar. E como? Essa é a pergunta dessa noite. Como as nossas famílias podem abençoar este mundo? Como o Juliano pode abençoar este mundo? Como a minha casa pode ser um canal de transformação para a minha rua, para a minha vizinhança? Como o Juliano pode ser bênção no trabalho dele, na escola, onde ele estiver? Então nós vamos entrar dentro de 4 ensinamentos nesta noite que nos dão uma direção, que vão nos dar um norte de como a minha família pode ser bênção para este mundo. Amém? Então primeiro tema que a gente vai abordar é educando adequadamente os filhos. A Bíblia diz em Provérbios 22, 6: instrui ao menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Aqui a gente tem um ensinamento. Provérbios traz para a gente sabedorias, instruções, não necessariamente, e não é na verdade uma promessa. Quantas pessoas você conhece que cresceu, no berço evangélico, como a gente costuma dizer, e que depois de adulto se desviou? Quer dizer que o pai errou? Quer dizer que houve alguma falha? Não. O que a gente está recebendo de instrução aqui através de Provérbios é que nós temos que instruir, nós temos que ensinar. O nosso papel como pais é ensinar os nossos filhos no caminho do Senhor. E a nossa oração, a nossa intercessão pelos filhos é para que eles permaneçam. Então quer dizer que, como eu disse, não deu errado se o filho não está... Não deu errado, eles vão ter decisões, eles vão tomar decisões, mas o papel do pai é ensinar, é educar no caminho do Senhor, é falar para ele que
a Bíblia é a regra de fé. A Bíblia é aquilo que dá um norte, aquilo que dá a direção. Cristo é suficiente, Cristo é o único caminho. É esses ensinamentos que nós temos que trazer para os nossos filhos. Esse direcionamento. Entender que nós, assim como eu ministrei um tempo atrás, filhos como flechas, eles são flechas nas nossas mãos, que nós estamos preparando, que nós estamos forjando para serem lançadas, para atingir o alvo. E o texto fala que feliz é aquele que tem a sua aljava cheia, aquele que tem os seus filhos cheios. E a gente acaba, às vezes, terceirizando essa responsabilidade de instruir os filhos. É nossa obrigação, não é a obrigação da igreja ler as histórias da Bíblia para o seu filho, não é a obrigação da igreja orar com o seu filho, mas é a sua, é a minha responsabilidade de sentar com a Natália e orar todos os dias, de ensinar a palavra de Deus, porque eu estou forjando ela para ser lançada. São os pais que lançam os filhos, são as minhas flechas, são as suas flechas que vão atingir o alvo. Tem uma ministração do Luciano Subirá, né, Clever? Que o livro dele, na verdade, que é exatamente sobre isso, filhos como flechas. E ele vai falar o seguinte: a gente às vezes quer culpar a estátua, né? A gente quer culpar aquilo que está pronto, mas a gente nunca olha para trás e fala assim: quem que foi a pessoa que esculpiu essa estátua? Ou quem que foi que pintou esse quadro? Quem que foi o pintor? A gente olha para aquilo e fala mal daquilo. É muito fácil a gente olhar para a geração e falar assim: nossa, essa geração é assim, essa geração é aquilo, os filhos são isso. Mas calma aí, quem forjou essa geração? Quem preparou esses filhos? A culpa então é da escultura ou de quem esculpiu? E essa é a pergunta que o Luciano Subirá faz no livro. De quem é a culpa? A culpa é de quem esculpiu ou da escultura? Está pronta já. Então existe uma responsabilidade nossa de esculpir, de pintar esse quadro para que ele atinja o alvo, para que ele atinja o objetivo. Se essa geração está por caminhos talvez distantes do Senhor, calma aí. Vamos olhar para aquilo que a gente está ensinando, para o tempo que a gente está gastando. Quantos pais têm trocado tempo com seus filhos por uma tela, por um celular? Quantos pais, às vezes, passam mais tempo assistindo algo do que lendo a Bíblia, do que compartilhando a palavra de Deus? Então, será a culpa é dos filhos? A gente até, essa semana, num podcast, a gente acabou vendo um pouquinho sobre essa geração, sobre essas coisas, e eu falei um pouco disso, né? Até escrevi no grupo da família. Eu falei: calma aí, mas vamos olhar um pouco atrás? Quem está preparando essa geração? Quem está formando essa geração? A melhor maneira de abençoar o mundo é educar os filhos de maneira adequada. Por que o mundo está tão violento? A gente viu essa semana um rapaz de 16 anos pegar uma arma e matar toda a sua família. E agir com normalidade, comer, fazer as atividades do dia e os pais e a irmã morta dentro de casa. Que mundo é esse? Qual o impacto da igreja nessa sociedade? Qual o impacto do cristianismo nessa sociedade? Por isso que é importante a gente sentar com os nossos filhos. Há tantos casos envolvendo as drogas. Por que os filhos estão sendo criados sem estrutura moral, emocional e espiritual? Como alguém já disse, família é fábrica de gente. Então, é dentro de casa que a gente vai formar os futuros cristãos, os futuros seres humanos, os pais, as esposas, os esposos. Nós temos essa responsabilidade. Está nas nossas mãos. O Senhor confiou nas nossas mãos os nossos filhos. Ele depositou nas nossas mãos na certeza de que nós iríamos preparar da forma correta, ensinar da forma correta. Quanto tempo nós estamos gastando com isso? Quanto tempo nós estamos nos dedicando a isso? Aqui fala de fábrica, né? Família é fábrica de gente. Então pensa comigo, se de repente você constrói um automóvel ou qualquer outro equipamento com algo danificado, o que vai acontecer com isso lá na frente?
esse automóvel ele vai causar um acidente, ele vai causar algum prejuízo para aquele que comprou ou para outras pessoas que estão, de repente, uma roda escapa, atropela um monte de gente. Então, saiu de fábrica com defeito. É a mesma coisa. Se a gente errar, se a gente falhar, se a gente tentar falsificar alguma coisa, vai sair de casa com defeito. Vai sair de casa com problema. E aí vai acontecer o quê? A gente não sabe, mas pode acontecer diversas situações que vai afetar, que vai prejudicar e que vai trazer problemas. Amém? Está todo mundo aí ainda? Lembre-se, a gente está aprendendo. Nós, todos nós. Imagina, o que já falei, criar filhos de maneira adequada não é uma questão de condição financeira. Muitos ricos criam filhos de forma inadequada. Aí recentemente, falando de algo atual também, a gente viu um rapaz que é rico pegar o seu carro, uma Porsche, andar em alta velocidade, bater num outro carro de um senhor trabalhando com um aplicativo, e esse homem morre. E aí o que a mãe faz com esse menino? Ela vai lá, tira ele da cena do crime, leva ele para o hospital, diz que levou para o hospital, muda todo o contexto, faz tentar, de alguma forma, tirar a verdade. E aí depois de alguns dias esse menino se entrega, mas enfim, paga dinheiro, faz tudo o que tem que fazer para poder não ser inocentado. E aí, o que essa mãe está ensinando para esse menino? E que tudo isso ensina para nós? Que o dinheiro corrompe as pessoas. Que é melhor mentir. Não seria mais bonito ela chegar na frente da televisão, meu filho errou, e ele vai pagar pelo preço que ele cometeu, por ter matado. Eu não vou levar. Eu peguei ele, eu tirei ele de lá, então tá aqui, ó. Entrego ele aqui para vocês. Não foi isso que ela fez. Ela está tentando de todas as formas, e o menino também falar que estavam bem, que não estavam alcoolizados, que, enfim, mas por quê? Porque tem dinheiro. Então família rica não vai educar e nem ensinar filhos de forma correta. Alguns, né? Não estou generalizando não. Da mesma forma os pobres. E a gente vai ver pobres que estão criando filhos com muito mais certeza, com muito mais convicção, ensinando que é verdade. Filho, a gente não tem, mas você não vai roubar, você não vai mentir, você não vai tirar daqueles que têm só porque você está precisando ou tem vontade. Não, vou te ensinar da forma correta. Então a gente, não é a questão financeira que vai nos dar possibilidades de educar os nossos filhos de forma correta. Criem os filhos de tal forma que respeitem as autoridades, que não sejam preconceituosos, que amem os pobres, que estejam conscientes de que a vida não dará tudo o que eles querem. Eu até tenho essa frase no meu WhatsApp, no meu perfil está escrito lá: não tenho tudo o que quero, mas tenho tudo o que eu preciso. Deus está dando para nós, e a gente precisa ensinar para os nossos filhos: você não tem tudo o que você quer, mas você tem o que você precisa. Você tem a roupa, você tem uma cama, você tem um alimento sobre a sua mesa, você tem Cristo, você tem a igreja, mas talvez não é tudo o que você quer. E a gente precisa ensinar os nossos filhos dessa forma, porque senão a gente vai criar filhos o quê? Mimados. Tudo que pede, tem. Tudo que deseja, o pai vai lá, se mata, faz o que for possível para dar. E a vida não é assim. Precisamos criar filhos que amem a Deus acima de tudo. Este e outros são os caminhos que nós devemos ensinar aos nossos filhos. Todo mundo pensa em deixar o mundo melhor para os filhos, mas como é que podemos deixar filhos melhores para o mundo? Essa é a pergunta. Como que nós podemos deixar filhos melhores para este mundo? Segundo ponto, participando da obra missionária.
como, lembrando da pergunta do início, como uma família pode ser bênção para o mundo. Então, segundo ponto, participando de uma obra missionária. Marcos 16:15 diz: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então nós precisamos criar a nossa família com uma cultura missionária, envolver os nossos filhos, a nossa casa, na obra missionária, em missões, em ajudar, em compartilhar, em contribuir com aqueles que estão indo pelo mundo, anunciando o evangelho. Missionários são semeadores da paz que as pessoas têm em Jesus. Quando nós criamos os nossos filhos e na família um amor por missões, nós estaremos abençoando o mundo. Então é importante que nós colocamos os nossos filhos nessas causas. Talvez o nosso dia a dia, o estado que nós vivemos, que é laico, que permite nós abrirmos este templo, abrirmos estas portas, compartilhar a palavra de Deus, gastar um tempo da nossa semana, é tranquilo, eles não sentem isso. Agora pensa numa igreja perseguida. Pensa em situações totalmente difíceis, onde as pessoas não têm nem a oportunidade de ter a palavra de Deus. Os nossos filhos, a nossa casa precisa ter consciência disso, precisa valorizar isso, precisa entender que para chegar em nós o evangelho, muitos morreram, muitos padeceram, muitos entregaram as suas próprias vidas para que o evangelho fosse anunciado. E hoje, por incrível que pareça, todo último domingo do mês de maio, existe um trabalho da Missão Portas Abertas, que é chamado de DIP, o Dia da Igreja Perseguida, que é hoje. Várias igrejas estão reunidas no Brasil e no mundo, falando sobre a África subsaariana, a perseguição na África. E eu gostaria de falar com vocês um pouquinho sobre isso, aproveitar essa oportunidade, para que nós hoje também possamos ter essa conscientização. Na África, a situação dos cristãos perseguidos na África subsaariana está cada vez mais grave, pois o extremismo islâmico avança no continente com o objetivo de eliminar por completo a presença cristã. Nada menos que 95% das mortes de cristãos acontecem na África subsaariana, o equivalente a 5.340 casos entre outubro de 2021 e setembro de 2022. É necessário reconhecer e agir pelo fim da violência extrema aos nossos irmãos na fé. Alguns dados: mais de 4.900 cristãos mortos por causa da fé, mais de 4.100 cristãos presos sem julgamento algum, mais de 42.800 pessoas sendo abusadas fisicamente e psicologicamente por confessarem Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Nós precisamos trazer esse conceito, essa consciência para a nossa família, para a nossa casa. Eu gostaria que vocês assistissem um vídeo rapidamente de um depoimento. Nós ouvimos o barulho de motocicletas se aproximando. Eles seguravam bandeiras do Estado Islâmico e os ouvimos falando no dialeto Fulani. Meu pai só me disse para orar. Enquanto eles falavam, entrei em pânico e escapei sem que eles vissem. De repente, enquanto eu tentava escapar, ouvi um barulho de tiros e comecei a correr. Traoré é um adolescente cristão em Burkina Faso. Sua história poderia ser como a de qualquer outro adolescente cristão: estudar, sair com os amigos, ajudar nas tarefas de casa e ir à igreja aos domingos. Mas ao olhar em seus olhos, podemos ver a escuridão da tragédia que ele vivenciou. Naquela manhã, meu pai me pediu para acompanhá-lo para colher vegetais e ervas em um campo afastado. Nós oramos antes de sair e, após uma longa caminhada, começamos a colheita. Foi quando ouvimos o barulho de motocicletas se aproximando.
Os homens estavam vestidos com uniformes militares e pensamos que fossem do exército. Então vimos que eles seguravam bandeiras do Estado Islâmico e os ouvimos falando no dialeto fulani. Permanecemos orando enquanto eles desciam das motocicletas e nos cumprimentavam. Enquanto eles falavam, entrei em pânico e escapei sem que eles vissem. De repente, enquanto eu tentava escapar, ouvi um barulho de tiros e comecei a correr. Imediatamente, Traore entendeu que seu pai havia sido baleado e sabia que precisava escapar sem olhar para trás. Com lágrimas escorrendo pelo rosto, ele conseguiu chegar até a aldeia. Com ele, chegou a notícia que devastou a família. Quando eu liguei para meu marido e ele não atendeu, senti que algo estava errado. Assim que minha casa se encheu de gente, entendi que ele tinha morrido. Eu desabei no chão. A perda do pai da família trouxe, além do luto, preocupações com o futuro. Quando pais de família são brutalmente removidos do núcleo familiar, recai sobre as mães a necessidade de cuidar dos filhos e sustentar uma família despedaçada. Às vezes, meu coração dói só de lembrar do meu pai. Mas, mesmo nesses momentos, eu sei que Deus não se esquece de nós. Ele nos diz que tudo tem seu tempo e faz tudo conforme a sua vontade. Mesmo diante da tristeza, Traore mantém os olhos fixos em Jesus. Mas isso não apaga a constante sensação de insegurança, medo e escassez em que vivem. Essa família representa aqueles que precisam enfrentar diariamente as consequências da perseguição violenta aos cristãos na África subsaariana. Às vezes, eu sinto que Deus me abandonou. Mas quando leio a Bíblia, percebo que Ele está comigo desde o início. Eu achava que Deus não se importava mais comigo. Ao ler a Bíblia, ouvir e sentir o apoio das pessoas, eu sei que Ele estava me apoiando nos momentos mais dolorosos. Nós confiamos em Deus. Ele disse que não devemos nos preocupar com a nossa vida. O que comer, beber e vestir, Ele disse que não devemos nos preocupar. Isso fortalece a minha fé e me faz continuar. Quando enfrentamos dificuldades, devemos somente olhar para Jesus. Graças ao apoio de parceiros da Portas Abertas em todo o mundo, famílias como a de Traore e Falmata recebem sustento e têm suas necessidades básicas atendidas por meio do corpo de Cristo. Pela graça de Deus, vocês têm nos abençoado e providenciado nosso alimento. Antes de receber a comida, estávamos preocupados, nos perguntando o que fazer para conseguir alimento suficiente. Os cristãos perseguidos africanos enfrentam muitas dificuldades, mas é por meio de orações e apoio contínuo que eles são fortalecidos para perseverar. No dia 26 de maio, no domingo da igreja perseguida, você e sua igreja... Eu gostaria que vocês se colocassem de pé. Vamos orar. Vamos orar por esses irmãos que estão perdendo as suas famílias, que estão tendo as suas casas saqueadas, que estão sendo perseguidos por conta do Evangelho de Cristo. Feche os seus olhos, comece a clamar por esses irmãos da África. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos nas Tuas mãos, na Tua presença, Senhor, a vida de cada família ali, Senhor, de cada igreja implantada, de cada missionário ali na África, Pai. Nós pedimos para que o Senhor venha com as Tuas fortes e poderosas mãos, tirar, Senhor, toda a dor, tirar toda a angústia, tirar, Senhor, todo o desespero, que o Espírito Santo do Senhor possa invadir aqueles corações, trazendo paz, trazendo consolo, Pai, que jamais, assim como nós ouvimos agora, que eles não possam jamais imaginar em pensar, Deus, de desistir, de abandonar a fé por conta disso, mas que eles sejam fortes
firmes e constantes até o fim. Pai, em nome de Jesus, nós como igreja aqui do Brasil, nós pedimos, Senhor, entra com providência, Senhor, entra com teu agir sobre estas pessoas, sobre estas casas, Pai, que em nome de Jesus eles estejam guardados pelo poder do Espírito Santo do Senhor. Deus, somente o Senhor pode agir naquele lugar, somente o Senhor pode manifestar a liberdade naquele lugar. Senhor, nós te pedimos que toda perseguição seja cessada, seja interrompida. Pai, em nome de Jesus, se há neste momento agora alguma família sendo, Deus, prejudicada, sendo, Deus, destruída, sendo ameaçada, nós pedimos para que o Senhor entre com providência, para que seja impedido, Senhor, em nome de Jesus, qualquer ação, qualquer manifestação do inimigo. Nós confiamos e acreditamos no teu poder, que mesmo daqui, mesmo distante, o Senhor pode agir com o poder do Espírito Santo naquele lugar, Pai. Então nós te pedimos, Senhor, guarde os nossos irmãos, cuida de cada um deles, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, amém. Pode se assentar, mas faça isso com seus filhos, com sua casa, participem com eles destes momentos de missões, contribuindo, ajudando, indo, se necessário, colocando ou participando de alguma ação. Tem tantas organizações, tem tantos trabalhos missionários que a gente pode enviar os nossos filhos, que a gente como família pode participar. Assim a nossa igreja também em Buí, que geralmente o pessoal faz as férias lá em janeiro. Vamos tentar se envolver, vamos tentar se mobilizar. De alguma forma, o Portas Abertas acabou de mostrar aqui, você pode contribuir, você pode acessar lá, você pode se inscrever. Não necessariamente a igreja precisa se inscrever, mas você, indivíduo, nós em casa nós somos, então todo ano chega esses trabalhos, a divulgação desses trabalhos. Então contribua, ajuda. Com certeza tem pessoas precisando. Pode ser pouco, mas vai fazer muita diferença na vida deles. Amém? Então coloque os seus filhos no altar de Deus, para que sejam missionários por onde passar. Muitas vezes pensamos que ter filhos missionários é preciso que eles sejam pastores, mas esta não é uma visão bíblica. A sua família pode ser uma bênção no mundo, ajudando homens e mulheres que deixaram seus países e estão semeando a semente das boas novas da salvação em Cristo Jesus. Amém? Terceiro ponto. Como uma família pode ser bênção para o mundo? Ajudando os necessitados. Tiago 1:27 vai dizer: a religião pura e imaculada diante de nosso Deus e Pai é esta, visitando os órfãos e as viúvas nas suas aflições, e guardem-se isento da corrupção do mundo. O princípio deste versículo bíblico é fazer o bem aos necessitados, é ajudar aqueles que estão precisando, é olhar para o lado e estender a nossa mão. Aqueles que precisam, a gente acabou de viver e estamos vivendo a situação do pessoal do Rio Grande do Sul. As dificuldades, as calamidades que eles estão enfrentando por conta de problemas naturais, de decorrência à situação natural, mas que nós como igreja podemos estender a nossa mão, podemos ajudar. E nós estamos percebendo isso, quantas ações, quantas situações acontecendo, para que nós como igreja possamos manifestar o nosso amor, a nossa alegria em ajudar, em estender a mão àqueles que necessitam. Eu peguei e falei para a Nath, Nath, vamos ajudar, vamos fazer alguma coisa, né? E aí a gente tinha outro dia limpado as coisas no guarda-roupa dela, no quarto, assim, a gente guardou lá umas 3 sacolas de tanta coisa que tinha, não estava usando mais. E aí eu falei para ela, a gente vai levar, mas eu queria que fosse eu e ela. Na minha cabeça eu idealizei assim, eu quero que ela presencie. Como que a gente pode fazer isso, né? Não simplesmente trazer num ponto, aqui na igreja, por exemplo, a gente trouxe até no dia que recolheu, mas vamos fazer alguma coisa? Aí o pessoal dos Correios estavam pegando, a gente foi lá nos Correios, perguntou como que funcionava, a mulher falou, não, você pode trazer aqui. Aí chegamos em casa, a gente estava com a cesta básica lá, separamos algumas coisas para a igreja,
e pegamos outra parte. Aí eu peguei uma Bíblia, fiz escrevi algo lá na Bíblia e coloquei dentro da caixa, fechei, lacrei a caixa, né? Não sei se podia mandar, vai que de repente alguém pega e desvia. Eu falei, não, quem recebeu a cesta básica vai receber a Bíblia também. Aí pegamos essas sacolas de coisas, tinha brinquedo, tinha ursinho, boneco, tinha um monte de coisa. Aí a gente foi lá no correio, chegou lá, a mulher falou assim, hoje a gente não está pegando, que o problema tá, o sistema deu problema, aí a gente não vai conseguir despachar. Volta no dia seguinte. Aí a Nath, não pai, depois o senhor vem e traz. Só que eu queria que ela tivesse comigo, né? Então no dia seguinte a gente foi lá, aí nós dois pegamos as caixas, levamos até lá o correio e tudo, mas ensinando, mostrando que a gente pode, né? Que a gente tem que fazer. A Tati contou comigo que uma aluninha dela chegou e falou assim, ela viu os anúncios acontecendo na televisão, ela chegou para o pai, todo mês ela recebia uma mesada, ela falou, pai, esse mês eu não quero receber a mesada, eu quero que o senhor deposite para os irmãos, para as pessoas lá do Rio Grande do Sul. Aí a Tati voltou assim, olha que lindo, uma criança já entendendo a importância de compartilhar, de dividir, de repartir com aqueles que precisam, com aqueles que necessitam. Então ensine os seus filhos, seja uma família que ajuda, que abençoa, que compartilha tudo aquilo que recebe. Às vezes é pouco, mas divide. Ensine esse princípio para os seus filhos, para a sua casa. Ajudar aqueles que são necessitados. Ser uma família que ajuda também é uma forma de ser bênção para o mundo. Sua família poderá abençoar o mundo através de doações, como acabei de mencionar aqui. Organizações cristãs no mundo, como a Visão Mundial, por exemplo, são dirigidas por cristãos e com alto conceito perante as autoridades governamentais que podem receber doações financeiras de suas famílias. Esteja atento a toda situação que acontece no nosso país e procure sempre envolver as suas famílias, ajudando com alimentos, com roupas, com dinheiros, com brinquedo e com orações. Amém? Então essa também é uma forma de nós, como família, sermos bênção para o mundo. E por último, ser uma família que intercede, ser intercessor. Tiago 5,16, a oração de um justo é poderosa e eficaz. Então nós, como família, nós temos que criar uma cultura de intercessão, de oração em nossa casa. Separar um tempo, separar os nossos filhos, pegar a nossa esposa, os nossos filhos e orar, interceder pelo mundo. Nós podemos e temos diversas formas criativas para fazer isso. Pegue, de repente, cola na parede o mundo lá e circula, de repente, um país, ore por aquele país, né? Coloque dentro da sua agenda, da sua semana, orações pelas cidades, pelas famílias, e separe com seu filho esse tempo, com sua esposa esse tempo. Podemos orar quando lemos alguma reportagem, algum assunto que nos causa tristeza. Quantas notícias nós vimos essa última semana agora com igrejas aqui no Brasil sendo atacadas, pastores sendo atacados. Situações difíceis, e talvez a gente olhe assim e ao invés de orar, a gente questiona, a gente compartilha, mas a gente não ora, a gente não se entristece com a dor do nosso irmão. Então vamos pegar, toda vez que acontecer alguma coisa, separe, vamos orar por isso, vamos orar por essas pessoas. Podemos orar pelas autoridades mundiais, nós podemos orar pelos países que estão fechando a pregação do Evangelho, assim como nós acabamos de mostrar na África, as pessoas que estão sendo perseguidas, que estão morrendo, as famílias que são vítimas das catástrofes naturais. Deus ouve as orações e muitas das respostas às nossas orações serão conhecidas somente lá nos céus. Amém? Eu gostaria que você se colocasse de pé. Então, como uma família pode ser bênção para este mundo? Ensinando os nossos filhos adequadamente, participando de obras missionárias, ajudando aqueles que necessitam e intercedendo
pelo mundo, pelas cidades, pelas pessoas. O mundo de hoje é o nosso grande quintal. E com essas ações, com essas lições que nós aprendemos nesta noite, nós podemos ter a certeza que nós iremos abençoar este mundo. Amém? Estenda a sua mão. E o amor de Deus Pai, e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a consolação do Espírito Santo, esteja com todos, e com todos aqueles que adoram o Senhor em toda a terra, de hoje para todos sempre. Que todos dizem amém. Que a paz do Senhor Jesus seja com você sempre, sempre. Aleluia.